Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Clássicos da Liberdade. Este é um podcast onde falamos da história e dos principais pensadores, obras e ideias do liberalismo. Eu sou o Pedro Almeida Jorge, sou coordenador da Biblioteca do Instituto Mais Liberdade e hoje tenho comigo a professora Patrícia Fernandes, que tem um doutoramento em Filosofia Social e Política e é professora de Teoria Política, na Universidade do Minho. Também lecionou o módulo Primórdios do Liberalismo na pós-graduação em Pensamento Liberal do Instituto Mais Liberdade e foi oradora no Campus da Liberdade de 2023. Olá, Patrícia. Olá, Pedro, e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Hoje temos como tema o livro A Liberdade dos Antigos comparada com a dos Modernos, que é um discurso do pensador suíço Benjamin Constant, do início do século XIX. E antes de irmos aqui a este texto, se calhar faço aqui a pergunta que também já tinha feito no primeiro episódio ao Carlos Guimarães Pinto. Vou perguntar aqui à Patrícia a sua opinião sobre a importância de facto conhecermos as origens de algumas destas ideias e das tensões do pensamento político que ainda hoje estão presentes entre nós. Ou seja, Patrícia, porque é que faz sentido estarmos aqui a ler o que é que alguém no século XIX tinha a dizer sobre isto? Bem, eu devo dizer que quando ouvi o episódio com o Carlos Guimarães Pinto, adorei logo essa pergunta. Sendo professora de teoria política, acho que é fácil de adivinhar que vou dizer que é fundamental conhecer hum, quer os autores, quer os textos fundamentais e mesmo as próprias tradições das várias ideologias e das várias correntes, não só liberais, mesmo para quem está numa perspectiva de defender os princípios liberais, é fundamental conhecer também as outras perspectivas. E isso, claro, não só eu tenho particular atenção, ou acho que merece particular atenção o cuidado com e o rigor com os conceitos, mas também com a evolução histórica de como as ideias vão evoluindo ao longo de todo um período, e no caso do liberalismo contamos já com mais de 200 anos, mas também para além desse aspecto, eu gostaria de regressar a algo que o Carlos disse, que é também conseguir, achei particularmente interessante o argumento dele, que também é compreender a pluralidade dentro das próprias correntes que estamos a estudar. Isto não é evidente em todas as ideologias, porque nem todas as ideologias primam pelo pluralismo, mas é particularmente relevante no caso do liberalismo, porque faz essa defesa do pluralismo, e isso significa que nós podemos ter diferentes interpretações daquilo que são os valores fundamentais do liberalismo, e vamos ver isso precisamente aqui com o texto do Benjamin Constant. Mas, Pedro, se me permites, eu ia acrescentar que um outro aspecto fundamental, para além destes que referi, que o Carlos também focou quando respondeu a esta pergunta, é que me parece que conhecer os princípios e os princípios das teorias também nos permite evitar uma coisa que é muito comum acontecer depois no domínio da política prática, que é fazer a demonização do outro. Se nós conhecermos os princípios pelos quais o nosso adversário está a raciocinar e a defender os seus valores, no fundo, nós abandonamos essa ideia de demonização, de que ele está moralmente errado ou está moralmente a querer prejudicar alguém. E isso é particularmente importante para certas acusações que são feitas aos liberais, e vou usar aqui o liberalismo por razões óbvias, mas para dar um exemplo, vou usar a discussão em torno daquilo que foi uma possível proposta de governo de arrendamento coercivo não há muito pouco tempo, que, de acordo com os princípios liberais, é inaceitável, na medida em que, embora esta expressão seja muito debatida, a propriedade é um direito natural e, portanto, o governo e o Estado nunca pode nos forçar
a gerir ou a dispor da nossa propriedade como o Estado pretende. E os ataques que são feitos muitas vezes são no sentido da moralização, não é? É porque eles são más pessoas, é porque eles não querem ajudar quem não pode, e não tem nada a ver com isso. A política é uma discussão de princípios, é uma troca de argumentos, e a moralização, embora a moral tenha lugar na política, a moralização e a demonização do outro prejudica, no fundo, o diálogo e a troca de ideias, e claro, naturalmente, a possibilidade de chegarmos a um compromisso, a um acordo, para avançarmos determinadas políticas. Sim, de certa maneira, no fundo, todas as correntes políticas, exceto algumas franjas, mas em geral todas visam ou dizem querer a felicidade geral ou o bem geral. E nesse aspecto, um, às vezes é um pouco ingrato e frustrante quando a discussão deixa de fazer-se ao nível dos meios e começam a colocar-se em causa os fins, ou seja, em geral, os liberais têm uma finalidade que, pelo menos em termos das intenções, parece ser relativamente parecida com o limite dos socialistas, não é? Ou em termos do bem comum e, e do bem-estar. Mas a discussão, quando os liberais fazem quando são contra ou a favor de alguma medida, o que se coloca em causa são as suas intenções finais e não se percebe que o que está a ser dito é os liberais não concordam que esta medida seja a melhor maneira de promover os fins que até os próprios socialistas dizem ter em mente. Portanto, uma maior consciencialização de que, no fundo, os liberais não apareceram só com o Reagan e com a Thatcher para desregulamentar tudo o que era o mercado, acaba por ser importante. E ainda no contexto histórico, que aqui já passando um bocadinho mais a este discurso, de facto, eu ia-te pedir que desse a tua opinião e talvez um breve resumo sobre o que é que o Benjamin Constant um, discutiu aqui neste seu discurso, mas também acaba por ter um contexto histórico interessante no sentido em que veio a seguir à Revolução Francesa e toda a confusão e à ditadura de Napoleão, a que a própria Revolução levou, né? E portanto estava ali numa situação em que várias perspectivas da liberdade estavam em causa. Portanto, se quiseres então aqui fazer um breve resumo do que é que o Constant dizia. Sim, este não foi por acaso que escolheste este texto, é realmente um texto fundamental, não só para a tradição liberal, mas também para compreender o que é que, no fundo, o que é que no início do século XIX estava a ser discutido em termos daquilo que depois vai ser o desenvolvimento da nossa tradição de democracia liberal. Portanto, para nós que vivemos hoje, ou no final, que nascemos já no final do século XX, ou que vivemos hoje no início do século XXI, é muito óbvio o caminho que a democracia liberal fez, mas para compreendermos que podia não ter sido assim, temos que recuar a estes momentos. E este textinho do Constant, ainda por cima, é pequeno, ele corresponde a uma conferência, uma espécie de discurso, até pode ser entendido como um discurso político, porque ele estava em plena campanha eleitoral, porque, como tu disseste, e bem, ele nasce naquilo que hoje chamamos Suíça, mas depois envolve-se na política francesa e acaba por ter nacionalidade francesa e vai concorrer até conseguir várias vezes em eleições, e em 1819 ele profere esta conferência um, num contexto de restauração. E o que é que ele pretende, no fundo? É mostrar, e eu acho que ele faz isso de uma forma particularmente relevante, mostrar como é que as propostas naquele momento
que eram de tentar, no momento, quero dizer, em que a França estava a tentar decidir um caminho ainda, a encontrar um caminho político, já com várias linhas pró-democráticas. Ele tenta mostrar como aqueles que defendem que a solução passa por regressar ao modelo político dos antigos não se adequa aos tempos correntes. E, portanto, é uma conferência muito curtinha, tem 35 páginas. Esta edição que tu já mostraste no início é particularmente interessante porque é precedida de uma introdução do António Araújo que é maravilhosa, e, portanto, é um livro, um texto fácil, curto, fácil e interessante de ler, com este argumento. Para Constant, não faz sentido, no início do século XIX, defender o regresso, ou, no fundo, recuperar o modelo político dos antigos, na medida em que as alterações históricas se alteraram. Este aspecto é fundamental. Ele está a fazer uma análise, não está a fazer uma defesa teórica e intemporal de um princípio político, nomeadamente do sistema representativo, mas faz uma análise histórica de como as coisas se alteraram desde a antiguidade e que, portanto, aquela que foi a solução adequada para os antigos não é a solução adequada para os modernos. E por isso usa este sentido de liberdade. Aquilo que era para os antigos a liberdade, aquilo que era o entendimento dos antigos de liberdade, que era ser livre, é participar politicamente na gestão da sua sociedade, não é o que nós entendemos, nós, os modernos, entendemos por liberdade, na medida em que para os modernos liberdade é usufruir da esfera privada, aquilo que o António Araújo recupera do vocabulário inglês, o right to be alone, essa possibilidade de gerir a vida privada de forma independente e sem intervenção do poder político. E por isso a conclusão que ele faz, é para isso que ele dá certo espaço ao longo do texto, é a ideia de que na modernidade o que nós precisamos é de implementar um sistema representativo que não nos obriga a participar constantemente na política, mas que nos permita ter tempo para a esfera privada, para os negócios, para os prazeres pessoais. E isso para nós é evidente, mas naquele tempo não era evidente. Ele refere isso, é no fundo um ataque, é um discurso ou uma conferência que tem como objetivo atacar vozes contrárias que defendiam esse regresso ao modelo antigo. Sim, de facto, ainda sobre este tema, um, alguns outros aspectos que também me parecem interessantes no discurso, a questão, como referiste, dos negócios e o tempo pós-negócios, eu acho que isso também se relaciona um pouco com a ideia dos liberais clássicos, de que o comércio vai aproximando as pessoas, não é? E os povos. E nesse aspecto, também quem referiu isto também era o Herbert Spencer, um, no sentido que a civilização uh, evolui desde o militarismo até à base das trocas voluntárias, né? E de facto, se nos antigos a lógica era um bocado mais espartana de termos de estar ao serviço da cidade para se for preciso defendermos com base nas conquistas e nas guerras, à medida que a civilização vai evoluindo, as pessoas passam a ter maior esfera individual e, e o comércio passa a ter uma maior preponderância, não é? E nesse aspecto, alguém que tem de gerir uma empresa não tem tempo para estar a gerir os negócios da polis, não é?
Sim, estavas a falar do Spencer, mas isto também está claramente em Adam Smith, não é? Esse Sim. elogio do comércio como fomentador das relações de paz. Pedro, deixa-me só acrescentar, não o disse primeiro, que portanto, ele fala nessas alterações históricas e aponta três em particular, que vão precisamente nesse sentido que estás a dizer. A primeira alteração, o que é que mudou da antiguidade para agora, é o surgimento do Estado moderno e, portanto, já não vivemos em polis ou cidades fora do mundo grego, porque ele refere muitas vezes Roma, já não vivemos numa polis pequena e, portanto, sempre sob ameaça, e porque é que ele diz que os povos antigos eram mais militarizados? Porque a sua cidade estava sempre sob ameaça e então era necessário ter essa mobilização política e militar de defesa. Isso desaparece com o Estado moderno. O segundo fator é a escravatura, portanto, eliminando ou abolindo a escravatura, deixamos de ter tanto tempo livre, isso também é um aspecto muito importante, não é? Aquela transição muito falada do ócio para o negócio, e o terceiro fator é precisamente esse, o surgimento do comércio, que decorre, e esta relação também muito trabalhada pelos autores do liberalismo clássico, a paz gera comércio e o comércio gera paz. E, portanto, vivemos, ele faz precisamente esse argumento que referiste, há um momento, diz ele, em que as relações de militares ou bélicas ou de agressividade vão ser substituídas pelo comércio, e esse momento chegou. E, portanto, não faz sentido o modelo antigo. Nós agora temos outra forma de funcionar e por isso também precisamos, como estavas a dizer, de mais tempo para a nossa vida privada, nomeadamente para os negócios. Eh, Obrigado aqui pelo complemento. E tinha aqui mais duas questões, se calhar aqui um bocadinho mais controversas a este respeito, no seguimento aqui do discurso. A primeira, eu acho que depois também o Constant no final refere isso e também é mencionado na introdução, que é a tensão que existe, e que também creio que o Tocqueville tinha falado, uh, de facto nós precisamos de representação política e de dar um mandato, né, a um representante, mas até que ponto é que a preponderância da esfera individual depois não leva a que as pessoas se desapeguem da vida comum e no limite depois acaba por levar a problemas de vários tipos, no limite da demagogia, da tirania, dos representantes políticos sentirem que podem fazer o que querem, porque as pessoas não estão muito por dentro do que é que se vai passando. Como é que achas que devemos encarar essa tensão? Acaba por ser um bocado também um pouco a lógica mais conservadora dentro do liberalismo, talvez, não? No fundo, o texto também, um autor é rico e os textos são ricos quando são capazes de refletir sobre as suas próprias ideias, e é isso que, como estavas a dizer, o Constant faz na parte final do texto, quando chama a atenção para os perigos. Portanto, ele acha que o sistema representativo é inevitável, tendo em conta as alterações históricas, é mesmo desejável, tendo em conta que nós agora temos um entendimento diferente de liberdade, mas comporta os seus riscos e os seus perigos, e na parte final ele refere isso, até criando aqui uma equiparação com as pessoas ricas que não querem fazer a gestão do seu dinheiro, contratam alguém para fazer essa gestão, mas não dão liberdade absoluta a essa pessoa. Portanto, devem controlar, verificar, fiscalizar. E chama a atenção que também é essa a nossa obrigação como cidadãos, e isso no sentido de nós só não temos, quer dizer, temos o direito a ter a liberdade e a esfera individual.
E temos o direito de não querer participar, mas temos o dever da fiscalização, de nos envolvermos para termos a certeza que o bem comum está a ser bem gerido. E, portanto, é interessante como ele foi capaz, e os autores naquela altura eram capazes, também referiste o Tocqueville, muito consciente das possíveis dificuldades que um sistema democrático pode gerar, mas ele diz-nos, os representantes, portanto, aqueles que estão a gerir a coisa pública por nós, vão querer manter-nos à distância. Mas nós devemos fazer esse processo de exigência, não é? Nós devemos fiscalizar, manter-nos atentos e, portanto, ter liberdade, isso é muito relevante. Ter liberdade individual, ter esfera individual, não significa que não estejamos interessados na coisa pública. Pelo contrário, temos esse dever de continuar essa fiscalização, nomeadamente de participar até nas eleições, e outro aspecto que também é muito relevante, e agora já estamos a entrar mesmo nas últimas páginas do texto, quando ele diz, e mais do que isso, há uma função do Estado de promover essa educação moral dos cidadãos. Portanto, os cidadãos não devem ser postos de parte do processo político, mas a própria política deve, ou o próprio Estado deve promover mecanismos para que os cidadãos estejam preparados moralmente para intervir ou fiscalizar ou interessarem-se pela política, embora gozem de liberdade privada e de esfera privada. Esta parte final do texto tem dado origem a muita polémica, que o António Araújo refere na introdução e é geralmente muito discutido, por se entender que há ali uma espécie de contradição, não é? Quer dizer, nós temos liberdade privada e agora ele está a dizer que o Estado tem esta obrigação de fornecer uma educação moral. Mas, na minha opinião, revela essa maturidade do próprio pensamento do autor, que reconhece as fragilidades, reconhece que todos os modelos têm fragilidades e que a fragilidade do modelo representativo é este, é poder, no fundo, afastar as pessoas de uma participação mais direta, ao afastar as pessoas da participação mais direta, afastam as pessoas também do interesse político. E isso não pode acontecer sob pena de cairmos em sistemas autocráticos ou de uma elite em que apenas uma elite governa e para interesse próprio e não para interesse de todos. E isso, deixa-me só acrescentar, Pedro, é no fundo, não sei se era essa a segunda pergunta, desculpa, que tinhas para mim, mas na verdade o texto também é atual e precisamente porque vivemos num momento de crise do sistema representativo, não é? As pessoas consideram realmente que há um distanciamento entre os nossos representantes e aqueles que são os nossos interesses. E claro, aí consta, não podia adivinhar que íamos chegar ao ponto em que estamos hoje, que tem particularidades muito dependentes do nosso contexto. Mas no fundo já abre essa porta para aquilo que nós sentimos, ou que se começou a registar, pelo menos desde o final do século XX, de um certo afastamento daquilo que são os cidadãos, a população, que depois, ao sentir essa perda de confiança e esse afastamento, também se começa a afastar do próprio processo de decisão. E por isso é que as pessoas, portanto, aqueles que trabalham em ciência política empírica, se dedicam tanto a estudar o fenómeno da abstenção e do facto das pessoas não participarem politicamente. Eh, não era essa a pergunta que eu ia fazer, Ah, mas ótimo. deixamos para a seguir, porque de facto isso até suscita aqui outra questão, que é até que ponto é que esta primazia da liberdade individual e esse conceito e esta interiorização da liberdade individual, mesmo quando é entendida no sentido de haver uma participação política, até que ponto é que ela não está, de certa forma,
a distorcer um bocadinho aquilo que é o sentido da participação política. Quero com isto dizer, a intenção deveria ser as pessoas, na sua esfera individual, terem liberdade, mas quando vão participar na vida política, terem, lá está, quase a visão do estadista, não é? Uma visão mais, mais imparcial. Mas até que ponto é que esta promoção da liberdade individual não faz com e do individualismo não faz com que depois as pessoas, mesmo quando participam na vida política, procurem sim qual é que é o voto que me dá mais interesse a mim próprio. Qual é que é aquilo se a intenção é nós termos direitos individuais, a democracia na verdade serve é para eu ir votar naquilo que me vai dar mais jeito a mim. E nesse aspecto se calhar depois gera-se uma outra tensão que é termos várias fações se bem que depois o tema das fações talvez tenha um bocadinho a ver com lá está, umas pessoas não se interessam tanto, ficam na abstenção e outras acabam por ver a política como uma certa forma de luta social e de correção de todas as injustiças. E depois, mas eu gostava de saber a tua opinião sobre isto, sobre esta questão de então, e se as pessoas forem votar, mas tiverem na mesma uma perspectiva individualista? Ora bem, isso é porque já estamos a entrar numa questão diferente, e que não me parece, pronto, agora também tinha que ver o que é que a doutrina tem explorado a partir de Constant, não sei se já podemos encontrar essa tensão, da questão do individualismo, neste texto, porque o que estás a referir em concreto é um diagnóstico que sim, que vai ser muito explorado por Tocqueville e por uma série de autores da tradição que nós chamamos, ou habitualmente se designa como mais conservadora do liberalismo, que se prende com esta ideia de que o liberalismo tende a estimular em demasia o individualismo. Mas parece-me, aqui tínhamos que, lá está, temos que recorrer, ou podemos ter leituras diferentes de diferentes autores, o tal pluralismo liberal que falamos ao seguinte, no início. Parece-me que o liberalismo assenta realmente nessa individualidade, portanto, isto depois vai ser alvo de estudo por parte de diferentes teorias da democracia. Se estivermos numa tradição mais de bem comum, que é representada, nomeadamente, por um outro autor que vocês deviam tratar aqui ou que tu devias tratar aqui nos clássicos, que é Jean-Jacques Rousseau. Portanto, Jean-Jacques Rousseau é muito polémico e muito interessante por várias coisas, e um desses aspectos é que ele entende que quando nós nos deslocamos, portanto, Rousseau é um dos alvos das críticas respeitosas de Constant e representa no fundo, a posição antagónica ao sistema representativo, porque para Rousseau nós devemos deslocar-nos pessoalmente nos momentos legislativos. E quando vamos fazer esse processo de participar no corpo soberano, aquilo que devemos fazer é votar, ou votar porque é para a aprovação de uma lei, votar procurando o bem comum. Nós não estamos a votar no sentido de escolher a melhor lei para nós, mas a melhor lei para a cidade, ou para a polis, para a república. E aí, um dos problemas, um dos lados, uma das perspectivas iliberais de Rousseau é que ele parte sempre deste pressuposto de que devemos pensar, ter em vista o bem comum. O que sai da soma destes votos é a maioria que interpretou bem o bem comum e uma minoria que interpretou mal. Não há validação do interesse privado ou próprio. Mas numa perspectiva liberal do liberalismo é sempre isso que está em causa. São seres individuais que têm perspectivas e interesses próprios. Para teres ideia,
No contrato social, o que Rousseau faz é recusar que hajam partidos. Os partidos são coisas terríveis que partem a sociedade, partem o interesse comum em diferentes fações, como tu disseste. Para um liberal, as fações são coisas normais. As pessoas têm diferentes interesses, diferentes visões plurais sobre a sociedade, até diferentes interesses mesmo em termos económicos, daqueles que são os seus negócios e as suas formas de vida, e juntam-se com outras pessoas que têm interesses semelhantes. E quando vão votar, o que se faz é votar a partir desse interesse e depois faz-se uma soma dos interesses mais que têm maiores posições. E o James Madison trabalha muito esta questão, não é? De como é possível e saudável existirem fações e mesmo assim conseguirmos chegar a um compromisso. Temos de ter esse mecanismo para conseguir chegar a uma solução que todos aceitem. Mas, pelo menos da minha perspectiva e dos autores que estou assim a considerar no meu leque, há sempre no liberalismo esta perspectiva mais individualista, por isso é que há também essa acusação de que é uma teoria ou uma ideologia bastante individualista. É diferente, porque o que não devemos fazer, parece-me, é considerar que o individualismo põe em causa o bem comum. Portanto, nós podemos ter os nossos interesses pessoais e mesmo assim sermos capazes de ou integrar os interesses dos outros, nomeadamente com todas as regras que existem de proteção das minorias, e aqui minorias não são só minorias, como nós no século XXI entendemos, mas minorias no sentido de que numa votação têm a minoria dos votos. Portanto, há todo um sistema de proteção, mas também no sentido de considerar que o bem comum passa por incorporar na decisão final as diferentes perspectivas. Um, e é o tal compromisso difícil entre o individualismo e depois conseguir uma solução final. Muitos autores, só mesmo para terminar, muitos autores que têm escrito agora no final, nas últimas décadas, focam que o problema do liberalismo tem sido o que a crise do liberalismo pode ser também encontrada nesta ideia do excessivo individualismo na nossa própria vida pessoal. Portanto, considerarmos que tudo depende dos nossos prazeres pessoais e das nossas decisões pessoais, em vez de nos comprometermos com narrativas mais amplas. Mas aí a maioria dos autores o que se debruça é sobre o papel que a religião tem perdido. Isso também é muito interessante. A religião teve sempre um papel fundamental para o liberalismo e nas suas tradições iniciais, e agora a perda dessa referência externa que tem, no fundo, amplificado esta noção de que o que conta é a nossa única vontade, sem qualquer respeito pela sociedade. E um liberal clássico reconhece que somos indivíduos, mas dentro de uma comunidade, respeitando a sociedade e as instituições sociais. Mas foge um bocadinho àquilo que o próprio Constant refere, já estamos a falar de no fundo, de contradições ou de paradoxos e dilemas que são mais do nosso tempo. Sim, sim, muito interessante, apesar de, lá está, como referes, não, não são só do nosso tempo, né? Ou seja, também talvez as raízes ou a discussão venha de mais Já trás, hoje em dia estivesse. é que está, é que está mais evidente, né? Isso, sim. Um, e de facto aquilo que referes da religião, eu acho curioso, muito, pelo menos a percepção que eu tenho, vários liberais clássicos, nem vamos falar necessariamente dos da Grã-Bretanha, mas por exemplo o próprio Bastiat e outros franceses, ou seja, eles não eram necessariamente católicos, mas eram deístas, não é? Ou seja, tinham muita a ideia, tinha, há um Deus e há um Criador, mas não há. Mesmo que não tenhamos uma religião específica, portanto, isso é uma diferença para a maioria dos liberais hoje em dia, provavelmente. Um, em relação àquilo que discutimos, eu acho que também
aqui acaba por ser interessante na visão mais direita-esquerda, ou liberal e mais coletivista, e puxando também ao Rousseau, né? Eu acho que é curioso como a perspectiva do liberalismo económico é que quando cada um visa o seu interesse O interesse. próprio, mesmo desde que tenha um conjunto de regras que impeça de forçar os outros, quando nos baseamos em trocas voluntárias, acabamos por gerar um resultado Exatamente. eficiente, vá, por assim dizer. Ao passo que e a minha pergunta se calhar era um bocado até que ponto é que na política isso se verifica, se todos tentarmos só o nosso interesse próprio no voto, isso se calhar leva-nos para argumentos das externalidades e tudo mais, pronto, é outra conversa, mas acaba por ser talvez sintomático que se calhar, as pessoas mais predispostas aos argumentos do bem comum e assim se calhar são as que mais colocam em causa a proposição de que a liberdade económica ou o interesse individual leva a bons resultados na economia, mas são as mais crentes no processo político, né? Ao passo que se calhar os liberais mais crentes no processo económico percebem melhor quais é que são os problemas dos processos políticos e tentam ao máximo que haja menos decisões dependentes do processo político. Uhum. Mas a última pergunta que eu queria fazer, e também já afasta-se se calhar um bocadinho aqui do discurso, mas tem a ver com o Constant fala de um conceito de liberdade dos antigos, ehm, depois dos modernos, não é? Sendo que para ele os modernos seria mais ali no pós-Revolução Francesa. E sem prejuízo de, como nós falámos antes, o próprio Hayek coloca um bocado em causa a ideia da liberdade dos antigos, ou seja, até que ponto é que não houve aqui uma certa caricatura por parte do Constant, porque há vários textos dos gregos, e nomeadamente de Atenas, em que se refere que de facto eles tinham liberdade individual, portanto não era, não era uma colmeia com um chefe. Ahm, mas aqui na introdução é referido que a liberdade moderna do Constant pode ser vista como aquilo a que depois o Isaiah Berlin falou de liberdade negativa, não é? A liberdade de ser deixada em paz. Mas aquilo que nós vemos no século XX e também no século XXI é cada vez mais uma defesa de um conceito de liberdade mais abrangente, que não é uma liberdade de participação na vida política, mas é a ideia de liberdade a nível individual, mas que vai além de simplesmente ser deixado em paz. É uma liberdade de ser livre de necessidades. A ideia de que para uma pessoa ser livre tem de ter acesso a isto e aquilo e mais outras coisas. E a minha pergunta que gostava de deixar aqui aberta é até que ponto é que não passa a haver aqui uma terceira fase deste discurso, em que há uma terceira liberdade, uma liberdade pós-moderna, não é? Portanto, podíamos ter aqui a liberdade dos antigos, dos modernos e dos pós-modernos. E até que ponto é que isso não entra um bocado? Será que é compatível, eh, essa liberdade que se costuma chamar liberdade positiva? Eh, que tensões é que isso não poderá trazer para, para as outras liberdades? Só não resisto a fazer um comentário. Realmente o Pedro disse que nós tínhamos já falado sobre esta, mas foi antes da sessão começar, não Sim, é? sim. Sobre o comentário do Hayek. E é verdade, em primeiro lugar, e é a riqueza da teoria política, não há verdades finais, não é? Portanto, é uma troca de argumentos, geralmente, mas nem sempre vence o argumento mais forte, e por isso
os autores podem discordar de textos. No caso do Hayek, no fundo, recusa ou acha forçada, ou como tu disseste, a expressão é muito boa, que é caricatural a ideia de que há uma liberdade dos antigos e há uma liberdade dos modernos, e isto remete para uma discussão muito ampla sobre se na modernidade há um corte ou há uma transição. E isto, portanto, para algumas pessoas há claramente um corte, para outras há uma transição, e eu sinto muitas vezes dividida, até me parece às vezes que, ou quase sempre, que é possível ir buscar as correntes do liberalismo ainda mais lá atrás na antiguidade, embora de uma forma muito ténue, e depois, mas que isso não é incompatível com a ideia de que há uma diferença substancial entre os antigos e os modernos, que me parece que o Hayek aí também menospreza, que é a ideia de quem é que vem primeiro, não é? Quem é que vem primeiro na própria ficção filosófica? E para os modernos, quem vem primeiro é o indivíduo. O contratualismo é isso mesmo, somos nós que já existimos antes da comunidade. E para os antigos isso era impensável. Portanto, a comunidade existe sempre primeiro. E nessa medida, nunca foram livres como nós somos, no sentido de ter uma vida individual ou uma vida privada. A comunidade determinava muito das suas condições de vida, e isso é particularmente evidente e engraçado. Voltamos ao assunto na religião. E não é por acaso, porque o liberalismo nasce muito do problema religioso e da necessidade de criar esta separação entre a esfera pública e a esfera privada. Esta ideia de tolerância que encontramos em Locke e depois também em Voltaire, mas a ideia de que as pessoas devem ser livres na esfera privada de ter a religião que entenderem, desde que na esfera pública e na esfera política respeitem os princípios fundamentais. E isto para os antigos era impensável, não é? A própria religião era uma manifestação da sua identidade comunitária e não havia essa reserva da vida privada. E, portanto, aí parece-me que Constant está mais próximo do que Hayek. Ainda assim, Atenas era uma exceção, e o próprio Constant refere isso, não é? Atenas é uma situação excepcional, não se compara com Esparta. Aliás, há também uma grande dicotomia entre os defensores ou os admiradores de Esparta e os de Atenas, e quer o Abade Mably, que o Constant refere, quer Rousseau, eram admiradores de Esparta e não de Atenas. Portanto, Atenas foi sempre uma cidade onde a liberdade individual era superior às outras, embora com esta ressalva de que para os antigos a comunidade vem sempre primeiro. Ora bem, isto tudo agora para relacionar com a questão mais atual. Pedro, queres-me recordar a questão mais atual? Sim, sim. Era sobre o tema do conceito de liberdade negativa Sim, 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 desculpa. É muito interessante isso, mas embora nos desvie um bocadinho daquilo que é, não sei, talvez a teoria própria, não a política propriamente dita, ou obriga-nos a inserir aqui uma série de outras reflexões que têm a ver com o desenvolvimento tecnológico e com a vida, talvez, vou arriscar dizer isto, demasiado confortável que o liberalismo e as sociedades capitalistas geraram. Portanto, curiosamente, Rousseau também fala sobre isso, sobre essa circunstância de nós termos vidas mais confortáveis e não conseguirmos abdicar delas. Portanto, não é possível, isto é um legado, uma dependência que nós deixamos às gerações seguintes. E, no fundo, o que tem acontecido, e sobretudo nos últimos 200 anos, foi termos criado um mundo com tanto conforto e com tantas possibilidades. Isso para mim é quase. Fico realmente surpreendida quando as gerações mais novas, nomeadamente dos meus alunos, falam em violência, como se vivessem uma vida terrível, sem terem este distanciamento histórico de compreender que nunca houve um estado do mundo
tão fácil e tão pacífico e com tanto conforto. E, portanto, quando me falam da violência dos dias atuais, mete-me um bocado de confusão, porque revela, provavelmente não é por culpa deles, mas ignorância histórica de não conseguirem compreender o que é que foi o passado e o que era viver há 100 ou há 200 anos. E em Portugal, basta compararmos com as gerações dos nossos pais o que o país evoluiu. E, portanto, há aqui mecanismos, teríamos que, parece-me, teríamos que recorrer não exatamente a filósofos políticos, mas talvez a psicólogos sociais, e aquelas áreas que estudam a dimensão da psicologia humana, como nos habituamos a viver sob certas condições e depois achamos que não é possível viver de outro modo. E que, portanto, num sistema atual, e agora sim passamos para o domínio da política, alguém tem que nos garantir isso. E quem tem que garantir isso nos nossos esquemas mentais é o Estado. E por isso tem que ser o Estado a providenciar não só um conjunto de direitos fundamentais, embora a própria expressão direitos humanos tenha se tornado hoje de um deslizamento conceptual tal que já é muito difícil dizer exatamente, tudo parecem direitos e direitos humanos, mas o Estado deve não só garantir isso, mas como também garantir uma série de condições materiais. Tem que garantir habitação, tem que garantir emprego, tem que garantir preços acessíveis, e o que é que faz esse excesso de exigências? É que já não temos a liberdade dos modernos. E por isso acho a tua apreciação muito razoável, a ideia de que precisamos, de que no fundo o conceito de liberdade agora se alterou, porque já não estamos a falar do mesmo sentido de liberdade para um certo pensamento pós-moderno, um certo pensamento do século XXI, sobretudo muito ligado a estas exigências das novas gerações, que não podemos fugir a este problema geracional, que é de acharem que o Estado, ou de reivindicarem do Estado condições materiais que já não são só políticas, nem civis, mas que, no fundo, os envolve, sem que eles se apercebam, numa rede de dependências de que não são livres. Portanto, a partir do momento em que se depende do Estado para satisfazer todas as necessidades e se acha e consideramos que cabe ao Estado satisfazer todas as nossas necessidades materiais e que só somos livres com a satisfação dessas necessidades materiais, então já não somos livres. Vivemos presos nesta dependência de um Estado paternalista e de um Estado que precisa de cada vez mais recursos para satisfazer todas estas necessidades. Sim, parece-me, estou em geral também estou de acordo com o que referes e parece-me que, de certa maneira, pelo menos baseando-me nas palavras de alguns autores e pensadores que foram passando por esse processo, isso acaba por ser um bocadinho a origem da transformação do próprio termo liberal, nomeadamente nos Estados Unidos, né? Ou seja, Uhum, e até que ponto é que lá está. Se calhar o liberalismo o liberalismo de Esparta era diferente do liberalismo de França, como de França do novo regime, como dizia o Constant, e, e, e por outro lado, acho que aqui aquilo que acabámos de discutir, se calhar acaba por representar as tensões do liberalismo do século XXI. No outro dia também uma breve reflexão dos anos 70 sobre o tema do liberalismo clássico e a ideia de que nenhum autor se auto-intitula clássico, né? Portanto, em todas as épocas que se achava liberal, muitos deles nem sequer se achavam liberais, né? Porque o termo liberal nem sempre era usado. Mas uhum, ninguém, só nós agora é que estamos a dizer que somos os liberais clássicos. Nós, pronto, falo por mim, né? Somos os liberais clássicos, né? Porque em cada época há o liberalismo. uhum, E aquilo que vamos vendo é que, de facto, acabam por surgir algumas tensões nas diferentes concepções de liberalismo, e aqui para terminar, acho que de facto este discurso do Constant pode ser feito um certo paralelo, talvez com o que estejamos aqui a viver hoje em dia,
e nesse aspecto acho que é uma boa leitura para reflexão. Sim, é assim. Bem, então, muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Uh, eu, foi um prazer. Espero que daqui a uns tempos possamos também pensar noutro livro para trazer aqui de volta. E até lá, fiquem atentos para o próximo episódio, que será já em 2024. Portanto, bom ano a todos e até à próxima. Obrigado.